o Brasil. Mas nós estamos falando aqui dessas incongruências de Lula. Qual era o maior problema do Brasil até uns dias atrás? Os Yanomami. O Yanomami. É o genocídio do Yanomami. O Yanomami estão querendo acabar com o povo Yanomami. Bolsonaro tem que responder no Tribunal Penal Internacional pelo que ele fez com o Yanomami. Agora o Yanomami parou de dar ibope, parece que ninguém liga mais para o Yanomami. Especialmente o governo federal, especialmente aqueles que estão no Palácio do Planalto. Mesmo depois do Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça e um dos principais órgãos de combate ao crime, a Polícia Federal, se posicionarem contra a lei que dá a presunção de boa-fé no comércio do ouro do garimpo, a Advocacia Geral da União, chefiada pelo Bessias, continua defendendo a permanência da norma em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com o órgão da AGU, a lei é mal aplicada e sua revogação pioraria o ambiente regulatório. Na manifestação encaminhada à AGU, o Ministério dos Povos Indígenas foi bem rigoroso ao afirmar que a boa-fé é uma das normas que aumentam o risco para a vida para as comunidades indígenas. Abro aspas. O garimpo é o principal mecanismo da extradição na Amazônia brasileira, incidindo sobre diversas terras indígenas. A presença de garimpeiros ilegais nesse território é uma ameaça permanente ao direito à vida, saúde, ao meio ambiente e à proteção territorial das terras indígenas, bem como à sua organização social. Fecho aspas. Já o Ministério da Justiça aplicou a sua argumentação. Para a Secretaria de Acesso à Justiça, não existem dúvidas de que a boa-fé desobriga o controle da origem do produto e abre espaço para esta tragédia humanitária que nós vimos com o povo Yanomami. Capês, quanta hipocrisia nós estamos vendo no Palácio do Planalto. Quanta hipocrisia, quanta incoerência, quanto palanque irresponsável, quanta politização e ideologia sobre temas absolutamente sérios. Tiago e companheiros de mesa, eu não estou vendo mais o governo federal falar na defesa da democracia pela apuração transparente e ampla dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O assunto sumiu. Ele rendeu enquanto pôde, tirou dali, espremeu até sair a última gota de sangue, depois não se fala mais. A investigação está lá, eles tiram algum proveito político episódico, mas a investigação plena, transparente de todos os responsáveis não se fala mais. Cadê a tragédia dos Yanomamis? Quais foram as providências estruturantes, definitivas e longo prazo que fizeram até agora? E vem agora a Advocacia Geral da União, que se sabe que é um braço do Palácio do Planalto, sabe-se disso claramente, inclusive pelas ligações que tem o Advogado-Geral da União com o Presidente da República, o Partido dos Trabalhadores, tomar uma posição, apoiar uma posição que estimula o garimpo ilegal, ou seja, o sujeito vai lá, entra ilegalmente, extrai garimpo ilegal, inclusive das áreas dos Yanomamis e de outras comunidades indígenas, destrói o meio ambiente, sai belo e faceiro e não tem que provar a origem lícita. Quem tem que provar que é ilegal é o órgão de fiscalização. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal não ceda a esta incoerência, a esse ataque, essa agressão, tanto à preservação da Amazônia quanto às comunidades indígenas. Haja incoerência, como você disse, haja hipocrisia. As horas, só não tem Luiz Caldas cantando Haja Amor, porque é a única coisa que falta para esse governo do amor vencer. E vale lembrar, doutor Renato Ribeiro, que esta lei, que segundo o Ministério dos Povos Indígenas, que não existia, que foi criado por esse governo, foi criado porque ele disse interessar pelos povos indígenas. Esse ministério é chefiado, aliás, por uma indígena. Diz que esta lei, que foi feita por um parlamentar do PT, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, diz que essa lei é um dos fatores que colocam a vida dos indígenas em risco. Vale lembrar isso aí. Como é que fica
Não é porque qual é o papel da imprensa? O papel da imprensa é saber ler as notícias de todos os jornais juntas e chegar a uma compreensão. Aí você traz um debate bom. Não é? O que você acha desse parecer da AGU? Bom, eu acho que o mais importante, Pavinato, nessa situação é a gente tratar do garimpo ilegal no Brasil. E longe de mim qualquer necessidade de defender o governo, o AGU, o Ministério da Justiça, longe de mim isso. Acho que a questão central é proteger essas pessoas. O que nós vimos aí, e eu tenho informações de que essa questão vai ser tratada, inclusive internacionalmente, pelo Tribunal Penal Internacional, como genocídio, tá? Porque quem vai ser réu? O ex-presidente da República. Dilma, Bolsonaro, Temer e o próprio Lula deveriam ser. Eu acho que aí quem vai propor essa ação e quando isso for proposta... Eu faria chamamento ao réu. Acho que é importante... É isso, pode ser uma tese... Se eu fosse o ex-presidente Bolsonaro, me colocassem como réu, chamamento ao réu é quando a gente fala, não, tá bom, estão me acusando... Mas tem aqui, ó, meus coleguinhas aqui, ninguém solta a mão de ninguém, querido. Poderia ser uma saída, entendeu? Agora, a questão é o seguinte, o que aconteceu ali, o que está acontecendo, é absolutamente grave, Pavinato, pelo amor de Deus. Isso tem que ser punido. O garimpo acabou não só com a vida dessas pessoas, mas como destrói a questão do mercúrio utilizado. Também, né? Tinha que ser preso. Incrível o que aconteceu. Eu fiquei impressionado. Incrível. E daí a Assembleia Legislativa daquele estado e o seu governador dizem, olha, mas essas pessoas são trabalhadores e o garimpo que sustenta aqui a nossa economia, etc. E daí tem salvo-conduto. Quem sair até determinado dia, tá tudo bem. Eu sou totalmente contrário a isso. Muito bem. Acho que essas pessoas deveriam ser presas. Daí tem que cobrar a responsabilidade da Polícia Federal, da União, do governo do Estado. Do ministro da Justiça. Não é possível que a Polícia Civil daquele Estado não tivesse tomado conhecimento dos fatos que estavam acontecendo no seu Estado. Então, assim, eu acho que tem muita coisa a ser revelada. Eu gostaria que essa questão dos Yanomamis viesse mais a público, porque no Brasil, o brasileiro tem essa memória bem curta, né? Então, há aquela comoção e depois para de falar sobre isso. Eu lembro de tudo. Yanomamis, Deise, Yanomamamas? Nem Yanomami, nem mulher, né? Porque a gente até fez um programa aqui falando das pautas prioritárias do governo para as mulheres e tudo já foi esquecido, né? O Pavinato lembrou bem aqui, essa presunção da boa-fé, ela foi colocada num jabuti, numa medida provisória que nem tratava de garimpo ilegal, tratava, na verdade, de algum tema da agricultura e foi sancionada pela ministra Dilma. O que tem que se fazer agora é alterar essa lei, colocar algumas medidas mais rígidas para que esse garimpo ilegal não persista, mas vale lembrar que aqui, como o Capês muito bem falou, o Capês está dando uma aula, agora eu entendo porque que minha cunhada te adora, mas o problema aqui no Brasil é justamente esse, a gente acaba tratando sempre de remediar o que já aconteceu e nunca da prevenção, né? Então tem que se fazer uma lei que seja mais punitiva, que exija número de licença, local de lavra desse ouro, para que isso não aconteça mais. Mas a gente sabe que essas discussões elas só vão acontecer enquanto a imprensa pautar, né? Daqui a pouco o governo esquece, tira proveito político e bora para a próxima. Exatamente.